Em um apocalipse zumbi, muita gente vai correr para os lugares mais óbvios: bases militares, prédios altos, fazendas afastadas, ilhas isoladas. Mas e se, em vez disso, você se visse preso no coração de uma favela? Um labirinto vivo de becos, lajes e escadarias que sobem e descem como veias de concreto, pulsando entre os morros. Pode parecer o pior lugar do mundo. Casas apertadas, vielas sem saída, postes tortos, fios cruzando o céu como teias de aranha. Mas quem conhece esse território sabe que há mais ali do que o olho enxerga. As favelas brasileiras sempre foram locais de resistência, improviso e sobrevivência. E quando o mundo acabar, talvez essa força seja o que vai manter você vivo. Antes de entrar nos detalhes, vamos definir o cenário e estabelecer algumas regras. Hoje, estamos lidando com dois tipos de zumbis: os lentos, aqueles que andam cambaleando, podres e famintos, e os rápidos, os sprinters, os corredores, zumbis que se movem com fúria, movidos apenas pelo instinto de devorar qualquer coisa viva. Nesse mundo, eles são o pesadelo que nunca descansa. E aqui, na favela, cada viela pode ser um campo de caça. Mas calma, porque assim como qualquer lugar nesse tipo de fim de mundo, a favela tem seus prós e contras. Ela pode ser o inferno ou o refúgio perfeito. Depende de quem você é, do que sabe fazer e de quem está ao seu lado. Vamos começar pelos prós. As vantagens que só quem vive ou conhece bem uma comunidade entende. Começando pelas defesas naturais. As favelas brasileiras não foram planejadas. Elas cresceram organicamente, casa por casa, laje por laje. Isso cria um terreno único, confuso, que de cima parece um quebra-cabeça impossível. Mas essa desorganização é exatamente o que pode te manter vivo. As ruas estreitas e os becos formam labirintos perfeitos para se esconder e emboscar. Um zumbi pode ser rápido, mas ele não é inteligente. Eles não sabem se orientar por escadas, não distinguem atalhos, não calculam caminhos. Em locais com morros, como no Rio de Janeiro, os desníveis e becos estreitos podem servir de barreiras naturais. Subir ladeira exige esforço, mesmo para um morto-vivo. E se você tiver barricadas, entulho ou carros abandonados em pontos estratégicos, pode transformar uma viela em um funil mortal. Você pode guiar os zumbis por caminhos que te favorecem, como se a própria favela fosse parte da sua estratégia. Já nas favelas mais planas, como em São Paulo, a vantagem está na densidade e na visibilidade. Casas coladas, umas às outras, criam rotas rápidas pelos telhados. É possível se mover de laje em laje sem tocar o chão, observando tudo lá de cima. Isso transforma o morador em uma espécie de sentinela, alguém que enxerga o perigo antes que ele chegue. Além disso, a maioria das comunidades tem apenas algumas entradas principais. Quem conhece o território sabe exatamente onde fechar ou travar o acesso. Um portão de ferro, um carro atravessado, uma pilha de entulho e pronto. Você criou um ponto de defesa que pode segurar dezenas de zumbis por tempo suficiente para reagir. Mas e os recursos e suprimentos? Nas favelas, a autossuficiência improvisada é algo real. Gente que vive ali já aprendeu a se virar com o que tem: geradores, caixas d'água, gambiarras elétricas, hortas improvisadas. Tudo isso pode ser ouro no apocalipse. A maioria das casas tem reservatórios de água nas lajes. E mesmo que a água acabe na rede, esses reservatórios garantem alguns dias de sobrevivência. Além disso,
Há encanamentos irregulares, ligações alternativas, poços e sistemas de reaproveitamento. Se você souber filtrar e ferver a água, pode durar bastante tempo sem precisar sair. Quanto à comida, os mercados locais e pequenos comércios espalhados pela comunidade são fontes iniciais. E aqui está a vantagem: o acesso é rápido e direto, enquanto supermercados grandes serão saqueados em poucas horas. Os mercadinhos de viela podem durar mais tempo, escondidos em becos que poucos conhecem. As favelas também são cheias de oficinas, ferros velhos e construções improvisadas. Isso significa acesso a ferramentas, madeira, metal, fios e combustível. Tudo que pode ser reaproveitado para montar barricadas, fortificar janelas ou criar armadilhas. E há algo que ninguém pode negar: o povo da favela é criativo. Quando a cidade parar, quem souber improvisar vai ter vantagem. Latas viram panelas, telhas viram escudos, e um cano enferrujado pode virar uma lança. Podem existir também redes de comunicação e solidariedade. Outro ponto poderoso é a comunidade. Diferente de bairros de classe média, onde cada um se fecha no seu mundo, na favela as pessoas se conhecem, se ajudam, se avisam. Quando o mundo acabar, esse tipo de conexão humana vai ser mais valioso que qualquer arma. Imagina uma rede de vigias distribuídos pelas lajes, se comunicando por gritos, rádios ou até sinais de luz. Imagina um grupo responsável por buscar comida, outro por cuidar dos feridos e outro por fortificar pontos vulneráveis. A favela, que já sobreviveu à violência, à ausência do Estado e à pobreza, pode se reorganizar rapidamente em uma comunidade de resistência. A lealdade e o senso de pertencimento são forças poderosas. Pessoas que cresceram lado a lado vão lutar para proteger o seu território e uns aos outros. Isso cria um senso de tribo, algo que falta em outros lugares: a mobilidade e o território. Os becos, escadarias e vielas não são apenas defesas, são também rotas de fuga. Quem nasceu ali sabe como cortar caminho, pular muro, se esconder atrás de caixas d'água ou subir por trilhas escondidas. Enquanto os zumbis e os forasteiros se perdem, quem conhece o morro sabe cada curva, cada ponto cego, cada escada quebrada que leva a um atalho. Além disso, muitas favelas estão em locais elevados, o que significa vantagem visual e estratégica. Você consegue ver a aproximação de uma horda, planejar rotas e preparar emboscadas. Em tempos de caos, altitude é poder. Talvez a maior vantagem de todas não esteja nas construções, mas nas pessoas. Quem viveu anos em um ambiente difícil, onde a escassez e o perigo são parte do cotidiano, já tem a mentalidade certa. Enquanto muitos lá fora entram em pânico, o morador da favela pensa rápido, age com instinto e sabe se virar com pouco. Ele sabe o que é racionar, o que é desconfiar, o que é acordar com tiros e dormir com barulho. No Apocalipse, essa calma no caos é o que separa os vivos dos mortos. Agora que falamos dos pontos fortes, vamos encarar o outro lado da moeda. Porque toda fortaleza tem rachaduras. E nas favelas, essas rachaduras podem se abrir rápido demais. E sobre as vulnerabilidades e perigos, o primeiro e mais óbvio perigo é a densidade populacional. Muita gente em pouco espaço. Se o vírus zumbi se espalhar, ele vai correr de casa em casa como fogo em mato seco. Um único infectado pode contaminar uma viela inteira em questão de minutos. E se o acesso for bloqueado, você pode ficar preso entre os mortos e as paredes. Além disso,
A estrutura das casas nem sempre é segura. Muitas foram construídas de forma improvisada, com tijolo cru, sem fundação, com escadas estreitas e muros frágeis. Um empurrão, uma explosão ou o peso de uma multidão pode fazer tudo desabar. O que antes era abrigo pode virar armadilha. O barulho e a visibilidade. Favelas são lugares vivos, barulhentos, cheios de ecos. No Apocalipse, o som será o seu pior inimigo. Um grito, um portão batendo, o ruído de uma panela. Qualquer coisa pode atrair uma horda. E como as casas estão grudadas umas nas outras, o barulho se propaga rápido, sem controle. Mesmo à noite, o perigo não diminui. A iluminação irregular e os becos escuros dificultam a visão, e o inimigo pode estar a poucos metros sem que você perceba. A mesma confusão de ruas que te protege pode se voltar contra você se um grupo de zumbis encontrar o caminho certo. A falta de recursos a longo prazo. No início, você pode se virar bem, mas quando os suprimentos acabarem, a realidade vai bater forte. Mercados saqueados, farmácias vazias, postos sem combustível, e sair da favela para buscar recursos significa enfrentar o território aberto, onde os zumbis e outros sobreviventes também estão caçando. A longo prazo, a autossuficiência se torna quase impossível sem organização. Você precisará aprender a plantar, purificar água, fabricar ferramentas e remédios. E isso é complicado em um ambiente de concreto, onde cada metro é ocupado. Nem todos vão cooperar. Em um apocalipse, as pessoas mudam. O medo e a fome fazem com que vizinhos virem inimigos. Grupos armados podem surgir controlando áreas, exigindo recursos, impondo poder. E quando a estrutura social se quebra, quem tem arma dita as regras. Nas favelas, onde já existiam facções antes do colapso, a dinâmica pode se tornar ainda mais tensa. Esses grupos podem se reorganizar rapidamente, transformando-se em milícias de sobrevivência ou ditaduras locais. Para alguns, isso pode ser proteção. Para outros, uma prisão, risco de contaminação interna. Imagine que alguém é mordido, mas esconde o ferimento. Por medo, por vergonha, por egoísmo, em poucos minutos ele pode se transformar. E em um espaço pequeno, isso é um desastre. Um único zumbi em um barraco pode acabar com dezenas em segundos. E o pânico que vem depois é pior que o ataque. Por isso, manter disciplina e protocolos será essencial. Isolar suspeitos, fazer vigilância, manter o controle. Mas na favela, onde a emoção e a solidariedade falam mais alto, nem sempre isso é fácil. Fogo, calor e doenças. Outro inimigo é o fogo. As casas são muito próximas, feitas de materiais inflamáveis. Se um incêndio começar, não há para onde correr. E com a falta de água, o fogo se espalha rápido. Sem saneamento, sem coleta de lixo, sem remédios, doenças comuns podem se tornar letais. Infecções, diarreia, gripes, ferimentos. Qualquer pequeno problema pode virar sentença de morte. E se o calor aumentar, o cheiro de decomposição vai se espalhar, atraindo ainda mais zumbis. Energia e comunicação. A maioria das favelas depende de ligações elétricas improvisadas. Quando o sistema colapsar, a luz vai embora rapidamente. Os geradores são poucos e o combustível acaba rápido. Sem energia, perde-se refrigeração, comunicação e até a segurança das noites. A escuridão vira uma arma do inimigo. Rádios e celulares podem funcionar por um tempo, mas sem recarga, logo se tornam inúteis. A favela entra em silêncio, e nesse silêncio mora o medo, o peso psicológico. Talvez o pior de tudo seja o impacto emocional. Viver cercado de mortos, isolado, com medo constante, vai corroendo a mente.
As risadas desaparecem. O tempo perde o sentido. A favela, antes cheia de vida, vira um cemitério suspenso de concreto. As pessoas começam a perder a esperança, a fé e até a vontade de lutar. E sem vontade, ninguém sobrevive por muito tempo. E a avaliação final de tudo isso? Então, dá para sobreviver a um apocalipse zumbi em uma favela? A curto prazo, sim, a favela oferece proteção natural, recursos improvisados e uma comunidade resiliente. A geografia é caótica, mas inteligente para quem a conhece. E o espírito de luta das pessoas faz toda a diferença. Nos primeiros meses, isso pode ser um dos melhores refúgios possíveis. Nota de sobrevivência de curto prazo, mas a longo prazo, a história muda. Com o tempo, a falta de recursos, o isolamento, as doenças e os conflitos internos começam a pesar. A estrutura frágil das casas e a proximidade com as grandes cidades tornam o local vulnerável. Sem energia, sem comida e com hordas crescendo nos arredores, a favela pode se tornar uma armadilha mortal. Nota de sobrevivência de longo prazo, 5 de 10. No fim das contas, sobreviver em uma favela durante um apocalipse zumbi não depende apenas de onde você está, mas de quem está com você. A força da comunidade pode transformar caos em estratégia, medo em união, desespero em resistência, mas tudo tem um limite. E quando o som das sirenes some, quando o sol se põe sobre os morros e o silêncio toma conta das vielas, a única pergunta que sobra é por quanto tempo você consegue continuar lutando antes que o morro inteiro se transforme em um cemitério vivo. E se você chegou até aqui, parabéns. Pelo menos, na teoria, você ainda está vivo. Apoie o canal. Comente como você montaria sua base em uma favela e o que faria diferente. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.